casal precisa sonhar em conjunto. Precisam ter ambos as mesmas metas, os mesmos objetivos, mas mais do que isso, devem sonhar o mesmo sonho. E isso faz-se como? Sentarem-se, olhos nos olhos, partilharem vida, partilharem sentimentos, partilharem da sua intimidade. Ou seja, conhecer o outro, mas dar-me a conhecer a mim também. E isto é exigente, porque eu preciso de sair do meu comodismo, muitas das vezes, do meu individualismo, do meu egoísmo, mas só assim nós podemos sonhar juntos, ter os mesmos sonhos. Ao longo deste ciclo temos vindo a ver a vida a dois. Como é que o casal pode ultrapassar as diversas fases que existem dentro de um relacionamento? Vimos quais são as dificuldades e estratégias. Vimos também que os conflitos são normalíssimos dentro de um casal e existem dicas para os ultrapassar. Aliás, nós também vimos alguns pontos-chave para antecipar já alguns desses conflitos. E vimos também as 4 características do amor verdadeiro. O amor que é livre, total, fiel e fecundo. E hoje tenho aqui a minha colega Brígida Ribeiro para estar connosco e falarmos um pouco mais destes assuntos e também de uma parte mais prática. Muito bem-vinda aqui ao programa, Brígida. Vamos começar aqui por... A Brígida é mulher, esposa, mãe e psicóloga. Então, perante tudo isto, gostava que tu pensássemos e partilhasses um bocadinho connosco como é que é esta realidade do casal no seu dia-a-dia, que eles não podem descurar a atenção um do outro, com todas as coisas que o casal tem para fazer e com filhos inclusive, e muitas das vezes nós esquecemos que nós precisamos namorar, precisam de se mimar um ao outro, de surpreender um ao outro. Como é que eles podem viver isso? Como é que o casal pode viver isto de uma forma equilibrada? Obrigada pelo convite. Que bom que é estar aqui na nossa casa e que bom que é falar sobre este tema, sobre os casais. Então, fizeste uma questão muitíssimo importante. Tantas vezes nos esquecemos de mimar, tantas vezes nos esquecemos de olhar um para o outro, esquecemos de ter uma conversa, um diálogo honesto, uma conversa aberta, tantas vezes não nos colocamos em prioridade a nós, enquanto individualidade, e ao outro, esquecemos que o outro também tem as suas prioridades, esquecemos de passar momento de qualidade, tempo de partilha, tempo em que estamos a partilhar interesses comuns e objetivos comuns. E é tão fácil nos distrairmos com outras coisas, como tu ias dizendo, somos pais, somos trabalhadores, até de mim, tu ias a falar e eu estava a pensar, como é que isto me acontece a mim também, não é? Enquanto mãe, enquanto psicóloga, tantas vezes, tantas solicitações, tão difícil, tão desafiante, mas é por aí o encanto de uma relação a dois, é por aí que a relação vai unir, vai aumentar, a relação vai fortificar, também nos filhos, vai aparecer este exemplo de partilha dos pais, este exemplo de dedicação dos pais, a dedicação ao trabalho, a dedicação ao outro. E vamos, não é? Difícil? Sim. Tem que ser a dois, sim, claramente. Uma relação a dois onde cada um tem o seu próprio tempo e cada um perde tempo a dedicar-se também ao outro. Se é uma dificuldade, mas é uma dificuldade que vale a pena. Vale a pena pensar como é que eu me posso dedicar a ela, a ele, como é que nós podemos procurar agradar o outro, como é que eu posso mostrar ao outro os meus interesses, como é que eu ainda posso mostrar aquilo que eu já gosto, aquilo que eu gostava antes, como é que eu fui crescendo e como é que o outro ainda está a crescer também. Haver tempo para isto parece um desafio. Às vezes, em pequenos segundos, em pequenos pormenores, chega para mostrar. Não é? Nós, quando estávamos a falar e a enumerar, estava a pensar, parece algo tão demorado, tão exigente, tão difícil. É um desafio, mas nem sempre é tão difícil. Falta-nos pensar como é que nos desafios do dia... Ser criativos. Nos desafios do dia-a-dia, como é que naquelas pequenas coisas eu vou... Olha, agora colocaste Nutella. Eu já gosto mais de manteiga de amendoim. Olha, que bom, fizeste o almoço. A parte da apreciação também, a parte do mostrar ao outro que eu apreciei aquele gesto, que eu vi. Muitas vezes nós damos por eles acontecerem, não é? As coisas não parecem feitas. Mas
esquecemos de dizer, eu reparei, foi tão bom, olha, obrigada. Quando não se consegue com o obrigada, foi tão bom, só que haja uma troca de olhares, como ias dizer, uma troca de olhares, como às vezes nós também aqui na nossa casa, às vezes nos reforçamos uma à outra, olha, boa. O troca de olhares, esta comunicação honesta, a comunicação, sim, a honestidade, a cumplicidade, neste estilo de comunicação aberta e honesta. E como é que assim, de forma prática, nós podemos dar algumas dicas aos casais para terem essa atenção um para o outro, não se esquecerem de namorar? Porque nós, no nosso dia-a-dia, no nosso ramo do dia-a-dia, acabamos por perder exatamente isto. Eu falo, nós somos duas mulheres aqui, de manhã acordar, preparar os lanches, falo da minha realidade, preparar os lanches, preparar o pequeno almoço, preparar os lanches, pensar o que é que vai ser o almoço, porque nós vamos almoçar a casa, eu e o meu marido, o que é que vamos fazer da parte da tarde, quem é que vai buscar, quem é que vai levar, como é que se chega, quem é que dá banhos, quer dizer, toda esta rotina que faz parte, que ela é necessária e é boa, mas como é que no meio disto tudo o casal consegue ou pode viver esta parte de se apreciarem ao outro, de namorarem, de voltarem a não esquecer que são, acima de tudo e antes de ser família, eles são namorados, eles são os dois, é o casal, não é? Então, nessa cumplicidade, tu ias falando da tua partilha, como é que acontece na tua casa? Quando, no início de uma relação, e tão importante estes tempos de descoberta, quando estão a formar a tal cumplicidade, a tal descoberta, porque não definir tarefas? Olha, eu confio-te, e é mesmo esta palavra, eu confio-te esta tarefa, esta missão, eu confio-te, eu confio-me a mim esta missão, e ficar semi-definido, depois a coisa também não pode ser rígida. Quando nós entramos no ramo, como tu dizias, às vezes passa-se um bocadinho a linha e eu acabo por fazer aquilo que é a tarefa do outro e o outro acaba por também se esquecer de fazer as tarefas dele. Não dá para ser rígido, mas dá, olha, tu levas o carro à oficina, que é o que acontece na minha casa. O carro, a oficina do carro, os seguros, os selos, isso é da tua competência, ok? Da minha competência fica ver as consultas, quando é que os meninos têm que levar vacinas, quando é que... Haver esta cumplicidade de também não ficarem com receio e também não ficarem com aquela ideia. Eu tenho que assumir tudo eu tenho que ser eu a dona de casa perfeita, eu o marido perfeito, tenho que ser eu a providenciar para casa, o que quer que seja, não é? O salário, o que quer que seja. Não tem que ser tão rígido, mas deve de ser conversado na cumplicidade. E nessa cumplicidade, sempre com esta intenção de eu conheço-te e tu conheces-me, darmos a conhecer um ao outro, na descoberta. Eu dou-te, tu dás-me. Eu recebo e dou-te. Não há uma proporção ideal, não é? Eu dou mais e tu dás. Eu dou 10, tu dás 90. Há alturas, faz parte do ciclo, que acho que foste falando noutros programas, faz parte do ciclo. O ciclo da família pode estar numa fase em que a esposa seja mais solicitada, que tem bebés mais pequeninos, e o pai é mais solicitado para outros papéis, mas não dá para dizer, um dá 10, outro dá 90, o importante é definirem, partilharem em cumplicidade, falarem, conversarem com o diálogo aberto, não é? Uma comunicação eficaz e cada um assumir alguns papéis também para ser mais fácil os dois conseguirem encontrar tempo para ser individualmente e manterem a sua individualidade. Muitíssimo importante. Muito bem. E, portanto, aí estás a dizer que eles conseguindo gerir bem o tempo também conseguem ter esses momentozinhos para um café a dois, um jantar. O tal tempo de qualidade. Não é aquelas 2 horas em que cada um tem um telemóvel ou está distraído a olhar para um programa na televisão, ou ele está a ver um jogo de futebol e ela está sentada ali. Eu passei a noite toda ao lado do meu marido, ele está a ver um jogo de futebol. Tempo de qualidade. Pode só ser ao pequeno almoço, antes das crianças acordarem, aquele café. Pode ser aqueles 2 minutos, 3 minutos, pode ser um tempo muito fugaz, mas que depois foram autenticamente um para o outro. Foram momentos em que se deram um ao outro, em que partilharam honestamente um com o outro. E não, ele está no futebol ou ela está no telemóvel e aquela conversa, às vezes nós fazemos isso, não é? Então estamos a conversar com outra pessoa que está numa determinada tarefa e nós dissemos algo, assumindo que aquela pessoa ouviu, só porque nós queríamos dizer, mas não é que aquela pessoa tenha ouvido, ela estava em 2 tarefas ao mesmo tempo.
Então, não esquecer que realmente pode ser feito estes momentos a dois, não tem que ser um fim de semana romântico, não tem que ser umas férias sozinhos, porque tenho sempre os filhos atrás, então não há hipótese. Não, pode ser nestas pequenas coisas, um bilhetinho deixado, um café a dois, uma conversa ao pequeno almoço, não é? Ok. Agora, outra coisa muito importante é, no teu trabalho enquanto psicóloga, recebes pessoas e casais, não é? E se calhar consegues perceber que há alguns pontos que são mais fulcrais ou que são mais como é que se diz, de faísca, não é? Portanto, podem levar a alguma situação mais disruptiva, a um afastamento do casal. Então, que pontos é que são mais importantes o casal em conjunto ter em atenção, mas também eu individualmente ter atenção para não chegar a um conflito, vamos dizer assim. Se achas que existem alguns pontos que são fundamentais ter mais cuidado por aí. O estilo comunicacional, como uma comunicação assertiva, uma comunicação eficaz, uma comunicação honesta. Depois, preservar a intimidade, uma intimidade física e emocional, é muitíssimo importante. O tempo, e não esquecer que nós estamos em contínuo crescimento. Portanto, se eu passo muito tempo sem partilhar aquilo que eu sou, podemos nos tornar dois estrangeiros. Cada um tem os seus interesses, cada um tem a sua forma de ser, a sua forma de estar, que foi crescendo, mudando ao longo dos tempos e que o outro não ficou atualizado. Dizia essa palavra. Eu estou um bocadinho desatualizada, afinal, quem és? Afinal, isto é muitíssimo importante. Também estabelecer prioridades que nós ainda não conversámos e que é muito importante o casal estabelecer prioridades em que cada um se inclui um ao outro, inclui a família toda e inclui, não esquecendo o trabalho, não é? Portanto, tal ramo, não nos esquecer que é uma prioridade, sim, claro, mas depois está a família, está a esposa, o esposo, estão os filhos, estão os interesses individuais de cada um. Priorizar, saber dizer não quando é para dizer não, saber silenciar muito também, saber resolver conflitos de forma positiva, a comunicação e esta parte da individualidade. Podes dizer assim, desenvolver um bocadinho mais cada um com algum exemplo, não sei se recordas de algum exemplo mais prático, como é que concretamente no meu dia, que sinal é que eu preciso ter atenção, se é o facto de, claro, se eu conheço o meu marido eu também já sei se ele está com uma cara fechada, não é? Dá-se logo da comunicação. Na comunicação, tantas vezes nós comunicamos primeiro com a linguagem não verbal e depois com a linguagem verbal. Se nós já percebemos que aquela pessoa arrufou, que virou os olhos, há ali qualquer coisa, não é? Podemos mudar. Se o nosso estilo vai ser um estilo de entrar em conflito, ok, o que é que eu vou... já estás a ficar chateado. Ou eu posso, em vez de posso. Eu percebo que isto não está de acordo com aquilo que tu esperavas. O que é que tu esperas que aconteça? Da situação que nós estamos a ver, o que é que tu querias que acontecesse? Pronto, uma comunicação honesta, eficaz. Também pode acontecer, não se vê na linguagem não verbal, e só ficar tudo em silêncio e a coisa já está a crescer e depois, bum, vai explodir. Parte da comunicação honesta é isso mesmo. Eu estou a ficar magoada, eu estou triste, eu não gosto disto, eu não tolero isto. Eu vou aceitando que aconteça, por exemplo, esteja ao telemóvel, à frente dos filhos, em vez de estar a passar tempo com as crianças. Ele está a passar tempo ao lado das crianças, não com as crianças. Que eu vou começar a crescer, a ficar zangada, em vez de o dizer, vou suportando, não é? E depois, quando finalmente eu deixar sair, aquilo já vai sair em modo explosivo. Esta parte da comunicação eficaz e da comunicação honesta, a parte de intimidade emocional e intimidade física. Não é preciso idealizarmos um filme hollywoodesco. Pode ser uma mão no ombro, uma palmadinha nas costas, olha que tenhas um excelente dia, eu sei que tu hoje vais conseguir. Quando nós vemos no outro e sabemos que há desafios no trabalho, que algo está a acontecer, basta um conforto, um consolo. Estou aqui, parece como estou aqui, acredito em ti. Faço-me presente. Depois, a parte de mostrar-se, não é? Olha, eu sei que tu ainda não sabes, mas olha,
eu comecei a pensar, comecei a estudar, eu li este livro e achei muito interessante, quero partilhar contigo. Eu vi o Rio, partilhar contigo. Olha, vi um story, vi uma publicação, olha, achei tão interessante. E por aí se desenvolve uma relação assente na compreensão, compreensão mútua, no crescimento mútuo e, sobretudo, no conhecimento e no crescimento mútuo, de parte a parte. Olha, com certeza já deves ter tido ou experiências tuas ou casais que tu tiveste. Podes dizer-nos assim alguma ideia gira que os casais tenham partilhado contigo ou que tu tiveste, a tua experiência? Como gerir algum conflito? Porque assim, surgem-nos várias situações e às vezes surgem-nos situações já bastante delicadas, pronto, e nós temos que tentar, em consulta, ajudar a pôr água na fervura, ou melhor, pronto, para aquilo acalmar, não é? E quando nós conseguimos, de alguma forma, agarrar ali aquela relação, surge, às vezes da nossa parte, uma ideia gira para eles, mas outras vezes são eles que nos surpreendem com ideias giríssimas que tiveram para conseguir ultrapassar alguma situação. Lembras-te de alguma? Olha, tenho uma giríssima, mesmo. Então, a esposa sabia que o marido gostava muito de chocolate. Mas andava aqui um stress no casal com as meias que ficavam no chão, os sapatos ficavam desarrumados, o senhor chegava a casa e ia deixando as meias de um lado, os sapatos do outro, depois ia à casa de banho, depois deixava roupa e onde ele passava deixava um rastro. E ela estava a tomar proporções mesmo. Não era um assunto que fosse assim para escalar, mas estava mesmo, porque depois ele trazia para as sessões, E ela só vê estes meus defeitos e ela não consegue perceber as outras coisas positivas. Bem, eu chego a casa e venho cansada, eu só me quero despir daquela pele do trabalho e eu vou deixar, porque eu preciso de me despir. E ela só vê isso. Entretanto, nós vamos para Natal, não é? Férias de Natal. Quando eu regresso, não estava preparada para esta medida que ela tomou. Ela sabe que ele gosta de chocolate, então ela vem e conta-me: doutora, encontrei uma solução. Sério? Encontrei. Então a minha solução foi: a cada pecinha eu deixei de me chatear. Eu naquele dia estava chateadíssima, eu ia me chatear muito a sério com ele, então eu deixei um bombom a cada coisa que eu fui encontrar pela casa. Olha, ele riu, eu rimos os dois. O problema desapareceu. Não, ele de vez em quando ainda se esquece. Mas agora, quando se esquece, lembra-se do chocolate. E é ele que vai ter comigo e diz assim: então hoje não me deste um bombom. Então, e agora que eu não bombom? Onde é que está o bombom? Muito giro. Depois outros casais têm encontros temáticos, jantares temáticos, com disfarces, vestem-se para fazer o jantar temático. Pensam em, uma vez por mês, saem num fim de semana fora. Fora, uma mesa fora. Não é fora. É. Uma vez por mês, faz a refeição e vão comer fora. Escolhem um sítio aqui próximo das redondezas e vão onde esses jardins onde hajam mesas e almoçam fora. Depois também há grupos no WhatsApp onde partilham coisas que vão acontecendo com eles e com a família deles. Fotografias, alguns fazem fotografias um para o outro, alguns tiram fotografias de imagens e de coisas que gostariam de fazer, e tudo isto permite dar uma entrada, uma lufada de ar fresco à relação. Boa. Olha, estou-me a lembrar de uma situação que acho que é gira e é uma dica boa para os casais, que é um casal que montou um cubo, só que aquilo é um cubo desdobrável. Então, em cada face do cubo, eles puseram uma foto deles. E, não sei já se era todas as semanas, já não me recordo, paravam juntos, viam a foto e partilhavam quando é que tinham tirado aquela foto, o que é que estavam a fazer naquele momento, tinham filhos, não tinham naquela altura, como é que era, o que é que era mais feliz, o que é que não era. E foi uma forma que eles encontraram de voltar a trazer coisas do passado e coisas boas, para se lembrarem de coisas boas que tinham em comum. Bem, numa frase, ou assim, pronto, para finalizar, gostava que nos dissesses o que é que tu dirias a um casal que neste momento nos está a ver, por exemplo, e está prestes a separar-se, está mesmo com um sentimento que já não dá mais.
O que é que tu dirias a um casal assim? Pegando naquilo que tu acabaste de dizer, a primeira coisa é voltem aos dias felizes, voltem ao momento em que se conheceram, em que se encontraram, como é que se apaixonaram, como é que foi escolherem-se um pelo outro. E depois, procurem ajuda profissional. Não devem tomar essa decisão sem primeiro procurar ajuda profissional e experimentarem todos os tipos de estilo comunicacional que nós experimentamos em terapia e que nós damos a ajuda à pessoa, ao casal, para superar as dificuldades que têm. Obrigada, Brígida, pela tua presença aqui. Foi muito bom ter-te aqui no nosso espaço, não é? Uma última palavra? Obrigada. Obrigada pelo convite. Foi ótimo estarmos aqui na nossa casa a conversarmos. Foi muito bom. És sempre bem-vinda. Obrigada. Vamos combinar mais programas. Então, hoje, com este programa, nós terminamos este ciclo que nós estivemos a falar sobre o casal, sobre a vida a dois. E no próximo programa, nós vamos voltar com um novo tema. Curiosos? Até ao próximo programa, se Deus quiser.